transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Voltando ao meu entendimento, da análise da resolução supracitada, observa-se que será concedida a condição especial de trabalho para magistrados ou servidores com deficiências, necessidades especiais ou doença grave, ou aos que sejam pais ou responsáveis de dependentes nessa mesma condição, situação esta a qual se amoda a do requerente, conforme atesta o parecer da Junta Médica Oficial do Judiciário e também da ACJUSC, da Corregedoria Geral de Justiça. Então, eu estou trazendo o opinativo no sentido de que seja concedido ao doutor Roberto Paranhos Nascimento o teletrabalho e com a renovação da concessão do regime de teletrabalho para o exercício de suas atividades laborativas fora da comarca de lotação nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro do corrente ano, com fundamento na resolução no TJ Bahia número 7 de 12 de maio de 2021. Então, tem um filho, só quem tem um filho autista é que pode compreender. O que ele quer não é assistência médica, porque não existe cura para o autismo. O que ele quer é ficar com o filho, porque o autismo é uma doença emocional, ele não sabe administrar as emoções, não é uma doença física. Então, a presença do pai e da mãe, porque só pai e mãe é que tem a tolerância de aguentar um filho autista. Então, eu não vejo como se negar um pedido desse, porque aqui e ali, não, é uma excepcionalidade. Nós, julgadores, não podemos ficar apenas adstrito ao texto da lei. Nós, julgadores, temos que ter, sobretudo, humildade e bom senso, além da sensibilidade, tem que ter bom senso também. Presidente, eu peço vênia a quem diverge nesse caso e devo dizer que tomo as palavras da desembargadora Heloísa como minhas. O transtorno do espectro autista, ele é muito grave e quem sofre dessa doença, ela não gosta de mudar a situação que se encontra, ela tem que estar na presença dos familiares, é um sofrimento imenso, é um impacto em toda a família que deve ser protegida por nosso ordenamento jurídico. E para finalizar a minha exposição, para ser bem breve, eu devo dizer que aqui tem uma pontuação interessante, que a Corregedoria vai fiscalizar esse período que o magistrado vai ficar fora, porque é sem prejuízo das atividades presenciais. Ele virá para as atividades presenciais. E, por fim, 500 júris realizados na comarca de Juazeiro. E, após a concessão do teletrabalho no presente ano, já realizou 56 sessões do júri no teletrabalho. 56 sessões do júri presenciais. Eu queria ver se existe aqui no estado da Bahia alguma comarca que tenha esses números, com previsão de findar o ano com 66 sessões realizadas, o que gera um acervo de apenas 515 processos em andamento, no que se refere à competência do Tribunal do Júri. Eu peço vênia quem pensa diferente, mas eu acompanho a posição do eminente Corregedor-Geral da Justiça, nesse caso, porque nós devemos ter em mente que o mundo mudou. Esse mundo da informática transformou realmente esse mundo numa aldeiazinha.
Não é aquela aldeia global que falava, aquele grande sociólogo que me esqueci o nome. Eu tenho conhecimento de que na Justiça do Trabalho, inclusive aqui da Bahia, tem assessores que moram nos Estados Unidos, assessorando magistrado, desembargador do trabalho, mora nos Estados Unidos e assessora. No âmbito da Justiça Federal, também tenho conhecimento de gente que é funcionária da Justiça Federal, no meu estado de Alagoas, e que mora no Rio Grande do Sul. Eu estou trazendo esses fatos para mostrar que o mundo mudou. Ele mudando como está mudando, nós também temos de acompanhar na nossa mente essa mudança. Por isso, só sente a dor quem sente. As palavras, as ponderações da desembargadora Heloísa Grady são irretocáveis. Ela simplesmente foi no cerne da questão. A questão, eu acho que é preocupante, desembargador Lidivaldo, ele está preocupado em abrir um precedente e é louvável a preocupação dele, mas o desembargador Lidivaldo é uma pessoa sensível. E eu sei que nós não podemos nos curvar a uma situação que aflige o magistrado e que aflige a família do magistrado. Só o magistrado sabe o que ele está passando. Ele é um magistrado que todos aqui falaram, todos, da forma que ele conduz, do trabalho que ele exerce na comarca, fazendo inúmeros júris. Então, ele não é um magistrado desidioso, ele é um magistrado que dignifica a nossa magistratura. Nós temos que olhar esse lado. Eu fico até emocionado, porque eu tenho vários colegas da magistratura que têm filhos autistas, e eu sei o que eles passam. Não é só a questão do amor, a presença do magistrado junto a seu filho, junto a sua mulher, é de suma importância. Temos que levar em consideração os custos elevadíssimos com o tratamento. A família do magistrado longe dele. Ele não está, de forma alguma, dizendo que não vai laborar. Ele vai laborar, ele pode se deslocar. Mas como é que fica a cabeça do magistrado com seu filho pedindo que ele esteja próximo, que ele esteja junto da família para dar o amor, dispensar o amor necessário? Não é possível que nós não nos sensibilizamos, e não falo aqui nem por razão moral, porque há previsão legal para permitir isso, com a situação de um magistrado que se mostra, sobretudo, altamente produtivo e que traz evidências irrefutáveis de que o seu trabalho telepresencial não interfere na sua produtividade e não gera nenhum prejuízo. Nós raramente temos notícias de tantos júris produzidos por um juiz de vara de júri, como esse rapaz faz. O desembargador Mário foi presidente de vara de júri, sabe como é difícil realizar júri, e é muito louvável que esse juiz tenha, que se empenhe ao ponto de conseguir realizar, em comarca do interior, mais de 50 júris num ano. Nós temos que ter em conta que ele não está pedindo para residir em Belém do Pará. Ele está pedindo para trabalhar telepresencialmente. E isso se faz em Belém do Pará, em Tóquio, em Feira de Santana, em qualquer lugar. O trabalho é telepresencial. Então, ele pode ser, dado as condições tecnológicas que nós temos hoje em dia, ele pode ser realizado em qualquer lugar. O fato de ser em Belém do Pará é um detalhe que não implica dificultar a concessão do que ele pede. Presidente, eu gostaria de apenas lembrar
que a Constituição Federal se funda em alguns pilares constitucionais, que são pilares que desenvolvem conquistas. Um deles, a dignidade da pessoa humana. O outro pilar muito interessante é o da solidariedade. Então, ser solidário diante das circunstâncias em que se atravessa é muito importante. A fraternidade também é outro pilar constitucional. Isso não são ideias simplesmente, não. Essas ideias da fraternidade, da solidariedade, foram esculpidas no nosso direito positivado. Então, as conquistas da acessibilidade para que as pessoas possam exercer os seus trabalhos cumprindo e dando dignidade à sua família, dando dignidade à pessoa humana, reservando esses pilares, são conquistas que vêm acontecendo durante os séculos. Essa conquista da acessibilidade, mediante o trabalho virtual, foi proporcionada pela pandemia, mas ela já existia mesmo antes. Já se tinha tudo isso. Na pandemia, isso se intensificou de maneira que se pôde ver que, efetivamente, nós temos condições de trabalhar remotamente sem nenhum prejuízo para o serviço. Foram constatados números muito maiores de desenvolvimento dos nossos trabalhos, principalmente no judiciário, durante a pandemia e durante o teletrabalho. E esse teletrabalho vem sendo desenvolvido e deve cada vez mais ser intensificado. Isso vai ser um precedente ótimo. Não podemos disputar coisas piores. Então, a gente tem essa mania de vamos sempre disputar. Alguém diz, fulano está doente, eu tive uma doença pior. No meu tempo eu trabalhei assim, eu trabalhei pior. Então, vamos fazer com que as novas gerações tenham melhores trabalhos. Se nós nos sacrificamos, porque nós vivemos um tempo que foi merecido para o nosso desenvolvimento de trabalho, termos conquistado o que está aí. E de agora por diante, as pessoas vão trabalhar com muito menos problemas que nós tivemos. E graças a Deus a isso... Senhor presidente, inicialmente eu queria pedir vênia aos colegas que divergiram do voto do eminente corregedor, que, a meu ver, é um voto irretocável, para fazer a seguinte ponderação. Eu ouvi atentamente os valores que fundaram, ou melhor dizendo, os argumentos que fundaram os votos divergentes. E ficou nítido que esses valores tangenciaram o pedido feito pelo requerente. O pedido do requerente é de prorrogação de teletrabalho, não é de autorização para residir fora da comarca. É um pedido de prorrogação de teletrabalho. E assim, o eminente magistrado, que é reconhecidamente probo e operoso, fundamentou o seu pedido, e aí eu caminho na esteira da desembargadora Thelma, desembargador Roberto Franco e de todos os outros que me antecederam, que se o Tribunal de Justiça negar esse pedido, está negando vigência. A resolução 343/2020 do CNJ, no seu artigo 1º, que diz o seguinte: a instituição de condições especiais de trabalho dos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como os que tenham filhos ou dependentes legais, na mesma condição, obedecerá ao disposto nessa resolução. E o parágrafo 2º diz o seguinte: poderão ser concedidas condições especiais de trabalho, nos casos não previstos no parágrafo 1º desse artigo, mediante apresentação de laudo técnico ou equipe disciplinar, a ser homologado por junta oficial em saúde. E assim o magistrado fez e se desincumbiu desse ônus. Quem votar contra
não está só negando vigência à Resolução 343 de 2020 do CNJ, mas também está negando vigência à Resolução 07 de 2021 deste egrégio Tribunal de Justiça, que no artigo 1º, caput, contempla essa possibilidade. E eu vou um pouco mais além, senhor presidente, apenas para não me alongar muito. Recentemente, um ato conjunto, o ato conjunto número 2, de 2 de fevereiro de 2023, sufragou, como não poderia ser de outra forma, o retorno dos colegas ao modelo presencial. Excepcionou o seguinte: ficam dispensados da obrigação imposta no caput deste artigo os servidores e magistrados que tiverem deferidas condições especiais de trabalho em razão de deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes na mesma condição no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Salvo engano, o magistrado requerente, ele pertence aos quadros do Poder Judiciário da Bahia. Então, desembargador presidente, eu voto a favor da legalidade e dando vigência tanto à resolução do CNJ, como a resolução que esse pleno aprovou à unanimidade, como também dando vigência ao ato conjunto recentemente aprovado no mês de fevereiro de 2023.